Mauro Vieira e Marco Rubio confirmam possível reunião entre presidentes Lula e Trump. E você vai ver ainda. Dia Nacional da Vacinação. Desinformação é desafio e ainda compromete confiança da população. E ainda, Supremo Tribunal Federal começa a julgar ação sobre sistema para monitorar fabricação de bebidas. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 17 de outubro. E hoje é o Dia Nacional da Vacinação, uma das mais importantes conquistas da saúde pública, responsável por salvar milhões de vidas em todo o mundo. E tem importância histórica para a erradicação ou diminuição da incidência de várias doenças graves, como varíola, cachumba, gripe, poliomielite, rubéola, sarampo e tétano. Mas há muitos desafios ainda a serem vencidos. E um deles é a desinformação. O estudo Desinfopop, da Fundação Getúlio Vargas, revelou que o Brasil concentra 40% de toda a desinformação anti-vacina da América Latina e Caribe. O levantamento mapeou quase 1,5 milhão de mensagens publicadas entre 2019 e 2025 em comunidades, que reúnem mais de 5.800.000 usuários ativos. Em meio a esse universo de mensagens mentirosas, os pesquisadores identificaram 175 supostos danos atribuídos às vacinas e 80 falsos antídotos vendidos como cura de algumas doenças. Especialistas alertam que certas comunidades constroem narrativas de pânico, como dizer que tal vacina causa a morte de bebês, por exemplo, e, em seguida, oferecem o que afirmam se tratar de um remédio para a cura de um problema. É a chamada indústria do medo, que usa falsas informações para ganhar dinheiro com a venda de produtos. Mas, um estudo conduzido pelo Centers for Disease Control and Prevention, nos Estados Unidos, analisou quase 14 milhões de doses aplicadas, e concluiu que não há aumento de mortalidade infantil após a vacinação. Outras pesquisas, feitas no Japão, Reino Unido e Austrália, chegaram à mesma conclusão. Não há relação causal entre imunização e óbitos infantis. Com isso, é importante as pessoas ficarem atentas às fontes de informação. Mais de 30 doenças podem ser evitadas pela vacinação. A Organização Mundial de Saúde mostrou que a vacinação salvou 6 vidas a cada minuto desde 1974. Ou seja, cerca de 5 milhões de vidas são salvas pelas vacinas todos os anos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos agora ao vivo o médico imunologista, professor Dr. Roberto de Andrade Medronho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor, muito bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, é um prazer. O prazer é todo nosso. Doutor, infelizmente o Brasil voltou a figurar entre os 20 países com maior número de crianças não vacinadas no mundo. Nós somos agora o 17º colocado, segundo dados divulgados em julho pela Unicef e pela Organização Mundial da Saúde. Cerca de 14 milhões de crianças no mundo não receberam sequer uma dose de vacina, que são as chamadas zero dose. Outras 6 milhões foram vacinadas apenas parcialmente, que acabam também ficando vulneráveis. Por outro lado, doutor, antes de eu passar a palavra para o senhor, eu gostaria de destacar um outro estudo publicado na prestigiada The Lancet em 2024, que mostrou que as vacinas contra 14 tipos de doenças salvaram 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos. E a grande maioria das vidas salvas foram de crianças, 101 milhões. Bom,
Apesar de tantos estudos, doutor, sobre a eficácia, né, a gente viu até na reportagem que a desinformação, infelizmente, acendeu uma desconfiança muito grande nas pessoas. Por quê? Primeiramente, eu trouxe esses dados ressaltando a vacinação de crianças. Eu gostaria de perguntar para o senhor, por que a gente deve continuar vacinando os pequenos? Bom, primeiramente, a vacina, o descobrimento da vacina, ele foi uma das maiores conquistas da humanidade. E nós sempre nos baseamos na prevenção para evitar doença e morte. Após a introdução das vacinas, a quantidade de crianças salvas no mundo é da ordem do que você falou, da ordem dos milhões. E, de repente, um estudo que foi retratado, falso, em que o médico, que ele era médico da Inglaterra, ele teve o seu CRM, a sua carteira de médico cassada, gerou-se um grande tumulto em relação a isso. Ele hoje ganha dinheiro nos Estados Unidos. Ele não é mais médico, não pode exercer mais a medicina, mas provavelmente deve estar rico. Mas à custa de quê? À custa de muitos óbitos de crianças. A vacina é um dos maiores benefícios que a criança tem, especialmente aquelas crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Doutor, como que ainda surgem, né, muitas dúvidas e aqui é um momento para isso, para que a gente possa realmente esclarecer ainda dúvidas que para muitas pessoas é óbvio, para outras não. Então é importante a gente exercer esse nosso papel de informar. Como que as vacinas funcionam, doutor? E qual o critério de aprovação? É o mesmo critério para um medicamento, por exemplo? Um medicamento como outro qualquer, que a gente toma para dor de cabeça, para alguma outra doença? Não, a aprovação, não só na Anvisa, mas em todas as agências regulatórias do mundo, é extremamente rigoroso, seja das vacinas, seja dos medicamentos. As vacinas têm diversas formas de ação. Desde um RNA mensageiro a um vírus inativado, enfim, a proteínas do vírus ou da bactéria. Mas o que é importante ressaltar é que quando ela é disponibilizada no mercado, todos os testes foram feitos e ela é extremamente segura. Ah, mas tem algumas reações. As reações vacinais são infinitamente menores do que a doença e, eventualmente, a morte. Uma dor local, às vezes uma febre, são reações as mais comuns reações. Agora, você sabia que todo medicamento sempre tem um ou outro evento adverso? E se nós formos tomar isso ao pé da letra, nunca mais tomaremos nenhum medicamento, nem tomaremos nenhuma vacina. Porque todos têm um ou outro efeito colateral. O remédio mais comum que você possa imaginar, muitas vezes tem um ou outro efeito colateral. Mas o que nós analisamos é que esses efeitos são muito, muito menores do que o risco da pessoa ter aquela doença. Então, não há nenhum motivo para as pessoas não vacinarem seus filhos. Ao contrário, isso está aumentando o número de casos em crianças e, inclusive, infelizmente, de óbitos. Ou seja, essa é o tipo de desinformação que está matando as pessoas. Além da desinformação, doutor, há também muitas pessoas que passaram, aliás, né, muitas pessoas que não viram pandemias, né, epidemias, não sentiram na pele pessoas da sua família, talvez, sendo acometidas por uma doença. A gente teve, claro, recentemente, né, a pandemia da Covid-19, mas outras doenças que foram erradicadas, a gente não acompanhou, né, todo aquele boom, o mundo todo, buscando por uma cura, buscando por um medicamento, buscando por uma vacina. Então, para muitas pessoas
pode ser que não tem mais medo, né? Aquela doença não existe mais, então não há risco de voltar. Isso é verdadeiro, doutor? Não há risco mais dessas doenças antigas, poliomielite, sarampo, porque a gente tem visto recentemente alguns casos surgindo, nos Estados Unidos principalmente, né? Isso é absolutamente falso. Por quê? Os micro-organismos estão aí. A única exceção é da varíola. A varíola nós erradicamos do mundo por conta da vacina. A poliomielite está ou estava, espero que ainda esteja, para ser erradicada. O próprio sarampo. Mas o que nós temos? A circulação desses micro-organismos em diversos outros países e com a globalização, rapidamente, uma pessoa infectada num período de incubação, ou seja, ela não tem sintomas, ela viaja para um determinado país. Se aquele país não tiver uma boa cobertura vacinal, a doença se espalha, e se espalha rapidamente. Nós temos o maior e o melhor Programa Nacional de Imunização do mundo, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. A gente consegue vacinar o mais longínquo ribeirinho lá na Amazônia, as pessoas nas favelas do Rio de Janeiro conflagradas, dominadas por agentes que não são do Estado. Então, é um programa maravilhoso e nós estamos assistindo a redução cada vez maior do número de pessoas que não se vacinaram. Nossa cobertura vacinal sempre foi tida como um exemplo para o mundo. Cobertura de 100%, 98%, e agora elas estão declinando assustadoramente. E isso está fazendo com que as doenças retornem. E você falou muito bem, eu nunca vi um caso de sarampo. Eu, com a minha idade, eu sou pediatra também, eu vi muitos casos de sarampo. Eu vi mortes com pacientes que tinham sarampo. Depois nunca mais vi. Por que eu nunca mais vi? Por conta da vacina. E agora estamos voltando a ver. Porque as pessoas não estão se vacinando. Então, achar que a doença acabou porque eu não estou vendo mais, não é verdade. Enquanto houver a necessidade de imunização, é porque há o risco de ter uma epidemia e mesmo uma pandemia de vacinação, desse tipo de doença, como, por exemplo, o H1N1, que foi uma outra grande pandemia, ou a Covid-19, que foi a pandemia das mais letais da história da humanidade. E por que nós acabamos com a pandemia de Covid? Basicamente, e principalmente, por uma única questão: vacina. O isolamento social, o distanciamento, o uso de máscaras foi muito importante para evitar a disseminação cada vez maior da Covid. Mas o que realmente terminou com a pandemia da Covid foi a vacina. E hoje a Covid está aí, a gente ainda se vacina contra a Covid, e porque estamos nos vacinando contra a Covid, não há mais uma epidemia, nem mesmo um surto, que dirá uma pandemia. Doutor, olha, muito obrigada, viu, por esclarecer as dúvidas, então, em torno das vacinas tão importantes, né, como o senhor ressaltou aqui ao longo dessa edição. Agradeço muito, viu, por ter aceitado o nosso convite, e fica aqui o convite para uma próxima oportunidade para a gente falar, quem sabe, que o Brasil saiu, né, dessa lista tão triste dos 20 países que não vacinaram, com maior número de crianças não vacinadas, que a gente consiga, então, sair desse mapa tão assombroso, né, e preocupante. Doutor, mas olha, muito obrigada mesmo. Nós acabamos de ouvir o médico imunologista, professor doutor Roberto de Andrade Medronho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor, um ótimo dia para você. Obrigado, igualmente. Muito obrigada. E falando em vacina ainda, eu vou só mudar de câmera para trazer uma informação extremamente importante, tá? A gente falou sobre a importância da vacinação, o doutor esclareceu para a gente aqui todas as dúvidas, né? Desinformação, falta de acesso, talvez, à informação para muita gente. E amanhã é o dia de você colocar a sua caderneta em dia, tá?
sua caderneta, a caderneta do seu filho, da sua filha, com o tema Vacina é Vida, o Ministério da Saúde promove neste sábado o dia D de campanha nacional de vacinação. O evento celebra a saúde e a cidadania, oferecendo gratuitamente vacinas para crianças e adultos, além de atividades culturais, ações de divulgação científica e iniciativas de promoção da saúde. O evento também integra as comemorações dos 125 anos da Fundação Oswaldo Cruz, que reafirma o compromisso de promover saúde, desenvolvimento social e conhecimento científico a serviço da vida. E veja a seguir, Mauro Vieira e Marco Rubio confirmam possível reunião entre presidentes. E agora na sua tela, vamos ver o tempo na capital sul mato-grossense, Campo Grande. Olha só, 34 graus. Tá nublado. O Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. Durante encontro na Casa Branca, em Washington, o Brasil reforçou a necessidade de reversão das tarifas impostas pelos Estados Unidos em julho. Segundo o governo brasileiro, a reunião a portas fechadas foi muito produtiva e marcada por um tom de cooperação e respeito mútuo. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou nesta quinta-feira em Washington com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A reunião ocorreu na Casa Branca e foi considerada produtiva. Mauro Vieira pediu ao chefe da diplomacia americana a reversão das tarifas impostas pelos Estados Unidos em julho. Parte importante das exportações brasileiras aos Estados Unidos está submetida a uma tarifa de 50%, em represália a uma suposta caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump. Um comunicado conjunto de todos os participantes, divulgado na noite desta quinta-feira, classificou as conversas de muito positivas. Queria concluir dizendo que o encontro foi, como disse desde o início, muito produtivo, num clima excelente de descontração e de troca de ideias e posições de uma forma muito clara, muito objetiva e com muita disposição para trabalhar em conjunto para traçar, então, uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio. Muito obrigado. Ainda segundo o comunicado, ambas as partes também concordaram em trabalhar conjuntamente pela realização de uma reunião entre o presidente Trump e Lula na primeira oportunidade possível. Em 6 de outubro, o republicano e o presidente brasileiro conversaram por meio de uma videoconferência. Nos bastidores do governo, auxiliares afirmam que o escolhido do presidente Lula para a vaga do Supremo Tribunal Federal deve ser o atual ministro da Advocacia Geral da União, AGU, Jorge Messias. A informação não é oficial e a expectativa é que Lula anuncie a indicação nos próximos dias. O novo ministro, então, passará por sabatina no Senado, que vai decidir se aprova ou não o nome dele para a Corte Suprema. O primeiro semestre deste ano registrou o maior número de casos de envenenamentos desde 2007. Dados do Ministério da Saúde revelam que ao menos 15 pessoas morreram. O balanço aponta que nos primeiros 6 meses de 2025 foi registrado o maior número de envenenamentos em 18 anos. 560 pessoas foram envenenadas e 15 morreram somente no primeiro semestre, um aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2024, que teve 513 casos. Os números deste ano ainda vão aumentar, com a inclusão de casos de envenenamento por metanol, por exemplo, que aconteceram em setembro.
Além das 15 vítimas que morreram envenenadas por terceiros neste ano, segundo os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 9 pessoas se curaram, mas ficaram com sequelas. Pela média, o número de mortes já registrado neste ano deve ficar acima em relação a outros anos. Em 2024, por exemplo, foram notificadas 19 mortes por envenenamento criminoso em 12 meses, quase a mesma quantidade de pessoas que morreram apenas no primeiro semestre do ano. Ao todo, mais de 15.600 pessoas sofreram envenenamento criminoso desde 2007. Desse total, 220 morreram envenenadas em 18 anos. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação sobre a retomada de um sistema para monitorar a fabricação de bebidas. Os ministros analisam a necessidade de fiscalização que foi extinta em 2016. O julgamento envolve o uso do Sistema de Controle de Produção de Bebidas, o SICOBE, criado em 2008. O mecanismo monitorava, em tempo real, o volume de produção de bebidas engarrafadas para coibir fraudes fiscais e garantir o recolhimento de impostos. O sistema identificava a marca e tipo de produto, mas não avaliava a qualidade da bebida. O SICOBE foi desativado em 2016 pela Receita Federal, que considerou que ele tinha mais custos do que benefícios, além de problemas técnicos. Em 2020, o Tribunal de Contas da União determinou a retomada do funcionamento do SICOBE. O Supremo vai analisar um pedido do governo, por meio da Advocacia Geral da União, contra a decisão do TCU. O caso será analisado no plenário virtual, formato de julgamento em que os ministros apresentam seus votos em uma página eletrônica da Corte. O governo aponta que a retomada do SICOBE resultaria na prática na concessão de um benefício fiscal de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano, sem previsão no orçamento. Isso porque, segundo a lei, as indústrias voltariam a ter direito a um crédito de PIS/COFINS equivalente ao valor gasto com o sistema. A discussão vai envolver, além do impacto financeiro, a eficácia do mecanismo para rastrear a origem de bebidas em meio aos casos de contaminação por metanol registrados em várias partes do país nas últimas semanas. A explosão de mortes elevou o tema do controle da produção de bebidas ao centro do debate público. Para a Receita Federal, é falsa a correlação entre o fim do sistema e os casos de contaminação por metanol. No Redação Hit de hoje, nós vamos fazer uma viagem pelo sertão pernambucano, conhecer Cabrobó, a mais de 550 quilômetros do Recife, uma cidade no estado de Pernambuco que possui pouco mais de 30 mil habitantes. Localizada no sertão pernambucano, Cabrobó tem sua história marcada pelo povoamento indígena e pela instalação de fazendas de gado em meados do século XVIII, em torno de uma aldeia. A cidade possui um papel de polo regional devido à fruticultura e sua localização estratégica entre o sertão de Pernambuco e da Bahia. E vamos encerrar com uma câmera ao vivo de Cabrobó, em Pernambuco. Neste momento, temperaturas chegam a 31 graus neste momento. E olha, essa cidade é uma das mais importantes do sertão pernambucano, conhecida como a terra da cebola e do arroz, devido à fruticultura e também à agricultura. Ela atua como um importante ponto de conexão entre o sertão do estado e também o estado da Bahia, além de servir como via para outras cidades e estados do Nordeste. E assim a gente encerra esta edição com o céu do sertão pernambucano. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente sexta-feira para você e um ótimo final de semana.